bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje é mais um dia do quê? Mais uma palestra pra você do DevOps Extreme, exatamente, mano, sensacional demais essa palestra da Piseira, foram mais de 40 palestras, 24 horas, mano, foi foda. Mano, eu quero que vocês me ajudem aí nessa bagaça. Como ajudando? Mano, vai lá, compartilha lá, fala assim, ó, mano, estou assistindo aqui o DevOps Extreme, mais uma palestra foda, então é isso aí, bora lá pra palestra, é nóis. Bora. Muito bom. Mano, primeira coisa, muito obrigado, viu, Hugão? Você tá colando aqui, sensacional demais, mano. Sempre é bom, você é um cara muito foda. Conheci na comunidade, tá ligado? E desde então, assim, conheci mais proximamente, conheço... Quanto tempo você já... Há muito tempo, pô. Eu fiz curso com você na época que você dava curso antes da Impacta. Você tinha até cabelo, mano. Eu tinha cabelo, cara. Eu tinha cabelo no meio das costas. É, cabeludo. Sensacional, muito bom, mas muito tempo. Mas a gente tem um contato mais próximo foi agora na comunidade, esse agora. Foi Nos agora na últimos 3, comunidade. 4 anos aí, né, meu? Exatamente. Foda, foda, sensacional. Mas, ó, então você falou na época da Impacta, mano. Tem É, quantos anos isso? muito Mano, tempo. 17 anos, mais ou menos. Não, uns Mas 14 anos, 15 anos, mano. 14, 15 anos. É Tá, uma pô. vida. Cê é louco. Só falta com o Hugo à noite o Seba falando. Diferença de 4 horas. Já está assim que eu tô 4 horas na Irlanda pro Brasil. É mesmo. Então aí já são. Na verdade, aí ainda são 7h30. Ainda é 7h30. Aqui é 8h30, 8h37. Mas muito bem. Vamos seguindo. E no Brasil agora são que horas? 3h37, é isso, né? 3h37. 3h37. Lembrando sempre, vocês todos aí que estão acompanhando, fortalecendo sempre nas redes sociais, não esqueçam de marcar todo mundo que está aqui. Você tem o acesso do Twitter de exatamente todos os participantes aqui. Fortaleçam, sigam lá e abracem essa galera, porque, mano, muitos estão acordados na madrugada, ou então levantaram cedo, tem trampo para fazer, tem uma porrada de coisa, olha o solzão raiando aí, a diferença, né? A galera no Brasil, por exemplo, maior escuridão, e aí o sol já está explodindo. Vou fazer a troca aqui, deixa eu só trocar aqui, eu sempre esqueço, foi mal, viu, Paulo e Charles? Ó, agora aqui. O Charles saiu ali, tá até assim já, eu esqueci aqui, ó, quebrou o braço. Foi mal, Charles. Vamos lá, então, vou passar aqui a palavra, o palco é todo seu, Hugão. Mais uma vez, muito obrigado por estar colando aí, é muito, muito bom tê-lo aqui, mano. Obrigado, eu. Espero você também no mutirão, hein? Vamos agilizar esse negócio do mutirão lá, mano. Vamos lá. Tá aí a sua tela, o palco é seu. Galera, Hugo com vocês, falando sobre se esse dia é sensacional. Vai lá, Hugão. Beleza, eu sou o Hugo. Vamos falar aqui a pequena agendinha, depois a parte minha vai aparecer depois. Eu vou falar sobre Zoo CI. É um CI que usa Ansible nativo. Ele foi desenvolvido com Ansible no core e a ideia dele é facilitar cross project testing, teste de cruzando projetos. Aqui tem a agendinha, quem sou eu, o que é o Zoo, para que ele serve, e um carinha que foi criado com base no Zoo para a comunidade aí, e as referências, e o melhor pônei de todos, Rainbow Dash from My Little Pony. Eu sou um metaleiro, agora eu sou careca, mas já fui muito cabeludo, sou agora entusiasta DevOps, fui sysadmin por muitos anos, sou amante do open source, Linux na veia, uso Linux desde que eu me conheço por gente, sou amante da visão computacional, eu fico brincando com visão computacional a vida inteira porque eu trabalhei 10 anos com isso. Agora eu sou ciclista, eu pedalo de Lycra na meia idade nas pistas da Irlanda. O nome chama Mamou, Middle Age Man in Lycra. Aí ali tem o meu blog, eu tenho o Nerdwiki, é um portal de nerd geek que eu criei faz uns 17 anos com um amigo meu. Hoje eu trabalho na Workday, cuidando do OpenStack, a gente cuida de uma plataforma gigante de OpenStack, uma das maiores do mundo. Eu já trabalhei na AWS como DevOps Engineer para o time de suporte Enterprise, e a ShelfPix é a empresa que eu trabalhei por 10 anos com visão computacional, que é uma coisa muito foda. Vamos lá falar o que é Zoo. Zoo CI/CD. There's no Dana, only Zoo. É o melhor meme de todo mundo, e o nome da plataforma veio, assim, de Os Caça-Fantasmas. Zoo é um CI/CD criado para gerenciar microserviços com teste em andamento. Ele foi criado com um sistema de gating
porque quando você faz um merge, geralmente quando você faz o merge, o seu teste acontece depois do merge, e geralmente ele acontece quando você mergeou o código, mas ele nunca acontece no estágio antes e depois, garantido 100% a consistência com testes de integração. Isso é muito importante quando você tem um sistema de microserviços gigante, igual é o ambiente do OpenStack. E ele tem um sistema também de job hierarchy, como que ele chama os jobs e como que ele executa os jobs na ordem que ele precisa rodar. O porquê que o Zoo é uma plataforma legal? Porque a ideia do Zoo é você ter nada de interação manual, inclusive a plataforma do Zoo, ela não tem botões, é maravilhoso, é só visualização, você não pode clicar nada lá. Ele inclui as mudanças no workspace inteiro dele, e ele gerencia o workspace de uma maneira totalmente diferente e renovável. Ele permite a dependência cíclica, então seu projeto pode depender do outro projeto e aquele projeto pode depender do projeto anterior, coisas que muito CI se perde nisso e não consegue testar. O Gate System, que é o teste antes do merge, então você testa o pool antes de acontecer o merge, você mergeia e testa o merge, então você consegue fazer o teste 2 vezes, inclusive os testes de integração, que são mais importantes quando você está fazendo um merge, garantindo que quando você integra e mergeia o seu código, que ele não vai quebrar lá na ponta, ainda mais se você tem muitas dependências. Ele tem o Atomic Merge, que ele mergeia seu código antes de mergear seu código. Isso é para garantir que antes do seu código mergear, ele já está testando aquilo e garantindo que aquilo está certo. Ele já faz resolução de dependência de cross-projeto. Ele testa com outros projetos nativamente, conforme você coloca nas configurações. Então, você simplesmente precisa chamar o outro projeto e falar assim, ó, você tem que incluir esse projeto aqui, e ele já faz o pull, daí ele puxa aquele projeto, testa junto e manda para fora. Você tem os jobs, os testes que fazem, como são em Ansible, eles são reusáveis, estendíveis e compartilháveis, então você não precisa se preocupar em escrever 1 milhão de testes, existe uma biblioteca sobre isso e você pode trabalhar naquela biblioteca da comunidade, e se você trabalha na empresa, você pode criar uma biblioteca inteira e compartilhar isso com outros times, o que facilita bastante. Por exemplo, você trabalha numa empresa que testa muito Python, então todo mundo vai escrever um job de Python que testa tox e linter. Pô, todo mundo vai ter um diferente, por que não ter o mesmo igual e todo mundo compartilhar e você só incluir aquilo no seu projeto? E depois o ephemeral testing, que hoje já muitas plataformas já fazem, o GitLab já faz, o GitHub já faz, mas o Zoo faz ephemeral testing com bare metal, que é uma coisa bem difícil de fazer, e ele garante que você consegue testar o bare metal sempre limpo, se você precisa testar coisa com bare metal, e como o Zoo trabalha muito com virtualização, é maravilhoso você testar com um ambiente livre. Por que o Zoo? Esse aqui é bem pequenininha a imagem mesmo, mas é para mostrar o tamanho do que é o OpenStack. O OpenStack hoje são 67 microserviços que conversam entre eles para formar todo o ambiente e a framework de OpenStack. Então, ele inclui VM, tem container, tem um sistema de stack, tipo o Terraform, já da OpenStack, que parece muito com o CloudFormation. Tem sistema de autenticação, tem sistema de bloco, tem sistema de Object Storage. Então, tem uma tonelada de serviços que você pode plugar no seu OpenStack para fazer ele virar uma cloud privada, de forma sustentável para você ser competitivo se você está usando o seu próprio data center com um data center público, como a AWS, Azure ou o Google Cloud. E aí, eu vou dar um zoomzinho aqui, e você vai ver que tem um carinha aqui embaixo que chama Keystone. E o Keystone, ele tem um pouquinho de dependência, né? Tá vendo a quantidade de setas que ligam no Keystone? Todo o serviço do OpenStack depende praticamente do Keystone. E
como que você faz um teste e muda um projeto que vai depender do Keystone, você precisa adicionar uma coisa nova no Keystone por causa de um projeto novo e garante que isso não vai quebrar todos os outros projetos, todos os outros 67 microserviços. E você tem que testar isso sempre e garantir que toda vez que você faz uma mudança, isso não quebre. E foi aí que o Zul foi criado, para garantir que esse tipo de coisa, esse tipo de dependência, fosse simples de resolver e fácil de testar. Essa é a imagem do Zul, ela é bem diferenciada, como eu falei, não tem muito botão. O Zul basicamente tem os status, os nomes dos projetos, os jobs, os labels, os nodes são onde eles rodam os testes, os resultados dos builds, e aqui ele mostra a Nova, que é a API de virtualização, sendo testada. E para testar o Nova, aqui eles têm, aqui dá para ver uns 13 testes, mas se não me engano são 30 e tantos testes que eles executam somente no Nova. Então, existem 30 e tantas configurações de testes que ele faz o Nova, incluindo o Cinder. Então, o Cinder está rodando aqui porque o Cinder faz parte do teste do Nova. Então, o Nova tem uma dependência do Cinder, então coisas foram mudadas no Nova, o Cinder foi trigado novamente para garantir que o que mudou no Nova mudou no Cinder, porque o Cinder é o Block Storage, então você tem, para testar o Block Storage, você precisa testar a parte de virtualização, que é o Nova. Então, eles fazem dependências e ele tem diferentes filas, e o conceito de fila é o check, é quando você está testando no fly, né, enquanto ele está na PR, no merge request, e o gate, que é quando ele está preparando para mergear. O Cinder é o block storage e o Nova é o virtualizador, é o cara que gerencia a criação de VM. Os nomes do OpenStack, é uma loucura. Aí, quando a gente olha isso, a gente abre, por exemplo, eu abri aqui ele rodando o talks do Python em ARM64. Você vê que ele é um job normal, ele fala que ele está puxando do projeto Nova, na branch master, que eles não renomearam ainda, infelizmente. Qual o ID, quanto tempo demorou para testar o projeto, e aqui a gente pode ver a coisa importante, que ele está rodando playbooks, e ele está rodando unit tests, e eles têm vários playbooks, e ela tem essa interface, que é exatamente a saída do branch, a saída do Ansible. Branch é uma ramificação do Git, master é o nome da ramificação principal, que deveria se chamar main. E aqui são as saídas do Ansible. Aí, quando eu falo, mas Ansible nativo? Simples Ansible nativo. Por exemplo, como que eu criaria um job para testar um Terraform? Para testar um Terraform, eu criaria um projeto chamado Terraform, colocaria um pré e colocaria a role que faz o ensure Terraform. Eu não escrevi essa role. Essa role é escrita pela comunidade e ela é importada automaticamente pelo Zul, já faz parte do Zul, está integrado dentro da plataforma. Aí eu vou lá e falo que eu vou rodar a role Terraform, que é a role que vai executar meu Terraform, e dentro do meu projeto eu simplesmente preciso falar, quando você for rodar, você garante que eu estou usando o Terraform, e que executa o playbook Terraform, e isso aqui garante que eu teste meu Terraform durante a execução. É bem simples quando você usa, existem várias configurações de configurar o Zul, é um pouco complexo, porque ele é tudo manual, e por YAML ele não tem nenhuma tela para configurar, mas quando ele está todo integradinho, bonitinho, tudo que você faz é pelos seus repositórios e pelos seus Gits, e inclusive a configuração do Zul é feita num repositório Git. Aí, essa aqui é uma frase clássica do Caça-Fantasma em inglês. Escute, você sente cheiro de alguma coisa? É hora da demo. Então, eu vou colocar aqui o nosso amiguinho aqui. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o config do Zoom, para vocês entenderem como é simples o que é feito. Deixa eu dar um clear. Entrar no Zoom aqui. E aqui o config do Zoom ele é feito de 3 coisas. O pipelines, ele é
quantas pipelines a gente tem, igual aquela check e gate. No meu caso aqui, eu só tenho configurada a check e a gate. É bem simplesinho. Ele tem vários parâmetros. Aqui eu estou usando o Gerrit, que é o Git da Google, que é o oficial da OpenStack. Mas você pode usar o GitHub ou GitLab. Aqui eu tenho os projetos. Quais projetos eu tenho? Eu tenho o Zoom Config, eu tenho o Zoom Jobs, caso eu precise configurar alguma coisa extra nos meus repositórios. E aqui eu tenho o Job Base, que é todo o job core que vai rodar, como que ele funciona, o básico. Então aqui eu defino o que ele vai pedir e o que ele vai executar. No meu caso, eu estou pedindo um pré, um SSH e um post, e aqui eu estou falando que ele vai usar a role Zoom Jobs, que é para ele chamar todo o arcabouço, toda a biblioteca do Zoom, e aqui eu estou falando que ele vai rodar nos nodezinho de container, que ele gerencia container por padrão, mas você pode plugar VM, você pode plugar uma EC2 ou uma instância do Google como node. Aqui, e aí eu tenho o playbook aqui, e os playbooks são aqueles que eu mostrei ali que ele chama. Ele tem os 3 playbooks e cada um desses playbooks faz um comandinho pequenininho. Então, se eu vier aqui e der um bat nesse cara, que eu uso bat, você vai ver que ele só está chamando algumas roles, e eu não criei essas roles em lugar nenhum. Ele já busca internamente da plataforma. Voltando aqui no nosso teste, eu tenho o teste 1 aqui, vou dar o git diff aqui para vocês verem, o git status, na verdade. Eu tenho um arquivo que eu mudei, o meu Terraform aqui e o meu Terraform teste. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que isso está na minha plataforma. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Cadê? Aqui, esse é o meu job. Ele está aqui no meu Gerrit, na minha review. E aqui eu tenho o arquivo, eu tenho um arquivo Zoom, que ele tem somente o nome do DevOps Extreme, falando hello, e aqui o que ele vai chamar? Ele vai chamar o DevOps, o Job Check, na fila Check vai chamar o Job DevOps, e na fila Gate ele vai chamar o Job DevOps. É assim que eu configurei o job. E por enquanto ele não faz nada, ele simplesmente fala Hello World. E a gente vai transformar esse cara aqui num cara de Terraform. Aí aqui o Zoo rodou, se eu abrir o Zoo aqui, ele vai me mostrar que ele rodou o DevOps Extreme com sucesso na minha mudança número 6. Se eu vier aqui nos logs, ele vai ter um log output, que é o log output do Ansible. E aqui a gente pode ver no console, que é o console output no Ansible. Então ele vai lá e fala assim, eu peguei do Gerrit o hello aqui, e eu rodei um debug, e mostrei o debug aqui, e aqueles outros jobs que eu mostrei para vocês, que é o pré e o post, que é o que eu chamei as roles, que ele pede o SSH, e executa o SSH e tal, aí antes dele rodar o job, e depois que ele roda, ele remove aqui SSH. Então aqui SSH é temporária, é segura, e ela não existe no tempo que não precisa. Deixa eu voltar algumas telinhas aqui para voltar para a minha mudança. E vamos fazer a nossa mudança. Só para exemplificar aqui eu tenho o Zoom, e quando ele executar a mudança, ele vai aparecer aqui rodando. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer eu vou dar um git. Vou dar um cat aqui primeiro para vocês verem. A mudança que eu estou fazendo, eu estou adicionando essas duas linhas aqui. Estou falando que agora o meu job chama Terraform Plan, e eu estou chamando o playbook Terraform na plataforma. Aí eu vou pegar aqui, vou adicionar o playbook Terraform, que eu vou mostrar para vocês o que ele faz. Ele simplesmente fala, eu vou chamar a role Terraform, e depois eu vou falar um Hello World, só para falar Hello World. Playbooks Terraform. E, por último, eu tenho que adicionar o meu amiguinho aqui. Aí, agora eu estou fazendo Go Horse Extreme. Então, daqui, quando acabar essa palestra, essa aqui não existe mais. E vocês estão vendo a minha aqui da AWS. Hey! O Heitor dando uns pulos dessa altura aqui agora. E aqui eu estou fazendo um check só para fazer um plano para criar uma VPC. Agora vamos dar um clear nesse negócio aqui.
e vão adicionar esse cara aqui também. Main.tf, git status. Vamos ver se está tudo adicionado, tá? Git commit -m. Meu commit DevOps Extreme Go Horse. E aqui eu assino meus commits, então se eu digitar minha senha certa, meu commit sai assinado. Aí eu criei o commit. Como é Gerrit, a gente não faz push, a gente faz git review, é uma coisa louca. Sim. Aí ele criou a minha review aqui, e quando eu posso vir aqui e olhar a minha review, e ele fez um patch chamado git review code change. Aqui ele criou uma review nova, e a gente está vendo aqui que a review está rodando agora. Ele está rodando o teste 6 e ele está rodando o teste 8, porque eu tenho duas commits no mesmo projeto com códigos diferentes. Então, o que ele faz? Ele garante para mim que ele está rodando o teste anterior e o teste novo, e que ele está mergeando ambos e garantindo que ambos funcionam ao mesmo tempo, para quando eu for mergear esse código aqui, se eu mergear ele primeiro que o outro, ele vai garantir que o rebase é possível, e se for vice-versa, que também o rebase é possível. Eu posso vir aqui, abrir o teste desse cara aqui, e vamos deixar ele grande, e você está vendo aqui que ele está rodando o Terraform, está instalando o Terraform agora para mim, está fazendo aquela coisa maravilhosa, ele está iniciando o provider da AWS do Terraform, daqui a pouco ele vai mostrar para mim aqui o que está instalado, aí ele mostrou aqui ó, o meu plano, falando que isso aí está funcionando, ele está quase acabando, ele está terminando de checar o código. Assim que ele acabar, a gente vai ver uma mensagem nova no Git que está aqui na tela de trás, do Zul dando o polegarzinho para cima, que no caso é um +1, para ele fazer o que precisa fazer no nosso Git. Aí ele praticamente terminou, agora a gente só tem que esperar o Zul atualizar nosso commitzinho aqui. Vamos ver se ele já atualizou. Ele já fez o +1, significa que ele testou, passou do merge. Eu posso simplesmente vir aqui e falar que eu revisei o código e que eu posso mandar o código para frente. Eu não preciso fazer aquilo ali. E eu posso fazer isso aqui, e daqui a pouco o Zoom, como sendo a plataforma, vai fazer o merge do meu código para mim. E se eu for com o usuário certo, provavelmente eu fiz com o usuário errado, eu preciso dar um +2 aqui também. Que eu não configurei a plataforma completamente para fazer o demo, porque é demo, e ele pode submeter as changes aqui do que precisa. E aqui ele está bloqueado porque eu tenho a outra mudança que ainda não acabou. Mas é praticamente isso, e o Gerrit também, como eu falei sobre testes, eu tenho o RIPO 2, e ele também existe a dependência cíclica e ele está preso por causa disso aqui, porque eu adicionei o depends on num outro projeto, que não tem nada a ver com esse projeto, falando que essa coisa aqui, para mergear, eu preciso que esse negócio esteja mergeado primeiro. Então, eu preciso que isso aqui aconteça para que a outra coisa aconteça, para que eu consiga mover para frente o meu código. E assim ele garante a consistência do meu código e garante que ninguém vá dar uma polegarzada verde e vai mergear um código que garanta que alguém vai ter que fazer um rebase muito difícil, uma coisa impossível de fazer merge. Então, se eu vier aqui no meu outro código, por exemplo, nesse aqui, se eu não me engano, que é aquele que a gente viu antes, não, esse aqui é o abandonado, do teste que eu estava fazendo antes, esse aqui, o inicial job Zul. Se eu vier aqui e garantir que ele pode rolar, eu venho aqui,
eu posso dar o submit na mão, só para garantir que ele vai fazer rapidinho. Ele mergeou. E agora o meu outro commit aqui, o Zul pode pegar ele e fazer o merge na frente. E a gente pode ver aqui nos checks que provavelmente ele vai trigar um outro build em algum momento. É praticamente isso. Deixa eu voltar aqui para o slide. Vamos botar o slide em tela cheia. Mas e aí? É só isso? E o Gozer? Com o sucesso do Zul na plataforma, do jeito de testar as plataformas, o Kubernetes pegou exatamente o mesmo modelo de rodar jobs separadamente por projeto, com teste de integração, e criou o Prawl. E o Prawl é praticamente o Zul, existe o botão na tela, é praticamente visualização. Toda a configuração dele é feita em Go, não é em Ansible, então se você... a porta de entrada dele é um pouco mais difícil. Você tem que conhecer bastante de Go para configurar os operadores dele, mas ele funciona exatamente da mesma maneira. Ele cria o job, ele testa o job contra outros jobs, e ele cria um padrão de teste, como se fosse um Git aqui, que é bem legal. E a comunidade do Kubernetes inteira utiliza isso, e todo o Kubernetes hoje é testado, com tudo que é relacionado com o Kubernetes, é testado usando o Prawl. Aqui estão as referências, depois eu vou comentar isso aqui lá no repositório do DevOps Extreme. Muito obrigado. Se você tiver pergunta, é só mandar lá no nosso amigo Twitter. Eu sou Hugo Prudente em quase todo lugar, é só você digitar Hugo Prudente e provavelmente você vai me achar na primeira página do Google. E essa apresentação é escrita em LaTeX, eu tenho que sempre falar isso porque eu sou um idiota e eu fico usando esse negócio faz 15 anos. Então eu tenho que falar que usa LaTeX. Deixa eu ter uma pergunta ali. Em que cenários o se encaixa? Acho que não é para qualquer empresa que ele vai fazer. Então, depende de como você usa. Se você tem um cenário simples e todo mundo é especialista em Ansible e você não tem nenhum CI, pode ser que o Zul seja uma porta de entrada muito simples para vocês, porque você não precisa escrever os testes. Então faz sentido. Se você já tem um CI lá, não faz muito sentido trocar. Ou se você tem um sistema muito complexo de testes que a árvore de dependências das micro APIs, dos microserviços, começam a ficar muito complexo para testar, pode ser que o Zul seja uma boa opção. Tanto que o Prawl foi criado porque o Kubernetes é um monte de micro API, microserviço que precisa testar um com o outro e ele precisa garantir isso. Então o Prawl foi criado porque eles não queriam usar o Zul, porque não fazia sentido para eles o Zul por ser Ansible e tal. Mas eles solucionam o mesmo problema, que é teste de microserviços com dependências extremas e muita dependência cíclica e muita dependência circular. Muito foda, viu, Hugo? Sensacional demais. Eu não conhecia ele, já estou pensando em fazer aqui alguma coisa lá para o canal. Mas eu pensei mais ainda adiante, podia ser um talk mais aula sua, mostrando com mais tempo e tudo mais. Vamos tirar um ano. Se você animar, tá convidado. Vamos fazer. Então, sensacional. Hugão, mandou super bem. Primeira vez assim que eu acompanho a sua talk de começo ao fim. Eu já vi algumas vezes, alguns pedaços. Mas, mano, você é foda, mano. Você tem uma tranquilidade, tem toda Eu espero que eu não tenha falado muito rápido pra galera da Libras, porque eu sei que eu falo rápido pra caramba também. E uma coisa que eu aprendi para dar palestra é que quando você trabalha na AWS, você dá muito treinamento, né? Sim. E eu dei quase 1000 treinamentos internos na AWS, então...